O Irã enfrentou toda a força das Forças Armadas dos Estados Unidos, uma das mais poderosas do mundo, após um conflito entre os dois países no fim de fevereiro de 2026. Para sobrepujar seu oponente, os Estados Unidos mobilizaram alguns de seus melhores recursos, incluindo veteranos de longa data, como Rafale, bombardeiros B-1 Lancer e aeronaves E-3 Sentry, de alerta aéreo antecipado e controle, além de inovações mais modernas, como os drones Mk-9 Reaper, da General Atomics. Mas há outra arma que os Estados Unidos também supostamente usaram contra o Irã, que até agora era ultra secreta, totalmente confidencial, a ponto de nem mesmo especialistas militares experientes terem certeza se ela realmente existia ou não. O Northrop Grumman RQ-181 drone espião de última geração com especificações técnicas extraordinárias e capacidades nunca antes vistas. Um veículo aéreo não tripulado tão avançado que pode moldar o futuro da guerra aérea por gerações. Por anos, analistas militares, especialistas e entusiastas estão ansiosos para saber mais sobre essa inovação extraordinária, vasculhando pilhas de dados de inteligência de fontes abertas, analisando imagens de satélite em busca de qualquer pista ou vislumbre do RQ-180 em ação. Agora, finalmente, temos fotos reais, provas concretas do RQ-180 voando furtivamente pelos céus do Mediterrâneo, supostamente sendo usado para apoiar operações dos Estados Unidos no Irã. Para entender por que isso é um marco tão monumental, é importante dar um passo atrás e explorar o que realmente é o RQ-180. Porque apesar de ser uma criação quase futurista, digna de ficção científica, as origens desse avião espião, na verdade, remontam a várias décadas atrás. Foi em 1989, para ser exato, que a Força Aérea dos Estados Unidos aposentou oficialmente o Lockheed SR-71 Blackbird, uma aeronave de reconhecimento estratégico de longo alcance, alta altitude e velocidade acima de Mach 3, que havia sido introduzida em serviço em 1966. Usado extensivamente durante a Guerra Fria, o Blackbird chegou ao fim de sua vida operacional, deixando a Força Aérea sem plataforma de inteligência capaz de penetrar espaço aéreo inimigo, protegido por sistemas avançados de defesa aérea. E assim, começou o trabalho em uma nova plataforma, com tecnologias muito mais avançadas e capacidades superiores às de seu predecessor, o RQ-180. Financiado secretamente pelo orçamento classificado da Força Aérea, a responsabilidade pelo programa RQ-180 ficou nas mãos da Northrop Grumman, que superou a concorrência das outras grandes empresas aeroespaciais e de defesa dos Estados Unidos, Boeing e Lockheed Martin. Ao longo dos anos, engenheiros e desenvolvedores da Northrop Grumman criaram projetos dessa aeronave de próxima geração, atuando principalmente nas bases mais secretas disponíveis, como a Área 51. A empresa e a Força Aérea em geral têm sido incrivelmente sigilosas em relação a tudo isso, revelando quase nenhum detalhe sobre essa aeronave. Nem mesmo o seu nome, RQ-180, foi oficialmente reconhecido. Como resultado, quase tudo o que sabemos sobre ela é baseado em uma mistura de vazamentos, estimativas de especialistas, especulação e análises embasadas, em vez de qualquer tipo de lista oficial de especificações técnicas publicada. Dito isso, ainda há várias coisas que sabemos. Por exemplo, acredita-se que o primeiro voo do RQ-180 tenha ocorrido em agosto de 2010. Também há evidências que sugerem que as primeiras aeronaves de produção começaram a voar nos anos seguintes, com várias unidades ativas em meados da década de 2010. E mesmo que os militares dos Estados Unidos nunca tenham anunciado ou reconhecido isso publicamente, muitos especialistas acreditam que o RQ-180 entrou oficialmente em serviço operacional no 74º Esquadrão de Reconhecimento da Força Aérea em algum momento antes de 2020. Ao longo da década de 2020, o mundo finalmente começou a ter pequenos vislumbres do RQ-180 aqui e ali. A primeira fotografia do avião foi aparentemente tirada em outubro de 2020, por exemplo, mostrando que se acreditava ser o drone espião super secreto voando a cerca de 20 mil pés acima da base aérea de Edwards. Em setembro de 2021, outra imagem surgiu, desta vez mostrando que parecia ser o RQ-180 voando de forma furtiva e silenciosa sobre as Filipinas. Mais tarde, naquele ano, uma imagem provisória do RQ-180 surgiu em vídeo divulgado pelo Professional Arms Center of Excellence da Força Aérea, o PACE. O vídeo também apresentou um novo apelido para esse avião espião furtivo, o Morcego Branco. Então, muito mais recentemente, em março de 2026, o drone foi visto novamente. A história começou em 18 de março, quando um site de notícias local grego, o onlarissa.deageri, publicou fotos do que seus repórteres identificaram erroneamente como um bombardeiro B-2. Pousando na base aérea de Larissa, da Força Aérea Helênica da Grécia,
também usada por militares dos Estados Unidos para drones Mk-9 Reaper. O mesmo veículo de notícias divulgou um vídeo da aeronave em ação, informando que ela teria enfrentado um problema técnico e precisou fazer um pouso de emergência no centro-norte da Grécia, segundo fontes anônimas. Nenhum outro detalhe foi divulgado, mas o pouso de emergência faz sentido, já que o avião foi visto aterrissando durante o dia. Devido ao sigilo desse projeto por anos, é improvável que a Força Aérea dos Estados Unidos exibisse seu novo avião espião furtivo à luz do dia, a não ser que fosse necessário. A única coisa que os repórteres do On Larissa erraram foi o nome da aeronave. Era quase sem dúvida um RQ-180. Isso foi efetivamente confirmado nos dias que se seguiram, à medida que mais e mais imagens, incluindo vários vídeos capturados por espectadores curiosos na região, começaram a aparecer na internet. A aeronave, apelidada de Lady of Larissa, foi analisada quadro a quadro por especialistas em aviação e analistas militares, que tentaram aprender o máximo possível sobre essa nova e extraordinária aeronave. Entusiastas passaram a debater o motivo da presença da Lady of Larissa naquela região, especialmente durante a operação dos Estados Unidos no Oriente Médio. Logo, esses especialistas ligaram os pontos e concluíram que o White Bat estava sendo usado de algum modo no Irã. O analista de inteligência de fonte aberta, Intel Aurus, por exemplo, escreveu no X: a aeronave vista sobre Larissa, na Grécia, não é um B-2 segundo a imprensa local, ou um RQ-170, mas na verdade é a melhor imagem já publicada do RQ-180, um drone furtivo não divulgado usado pela Força Aérea dos Estados Unidos. A localização sugere uso no conflito com o Irã. Veículos de notícias militares como o Warzone já entraram em contato com a Força Aérea dos Estados Unidos na Europa, a USAF e o Pentágono para comentários, mas até agora não receberam nenhuma resposta. Com os militares evitando revelar detalhes sobre o que o RQ-180 faz ou por que foi visto naquela região. Mas isso pode não importar, pois as imagens feitas pelos moradores de Larissa já revelam muito sobre essa aeronave em comum, e até permitem suposições fundamentadas sobre seu uso no Irã. Por exemplo, em imagens tiradas da parte inferior da fuselagem do drone, podemos ver uma das características mais fascinantes do RQ-180-1, par de grandes aberturas de sensores eletroópticos situadas logo atrás do compartimento principal do trem de pouso. Essas janelas estão inclinadas para a esquerda e direita, respectivamente. Atrás do vidro, provavelmente há um sistema de sensores multiespectrais, capaz de escanear o solo abaixo da aeronave e muito além, até o horizonte. Ao ter uma dessas janelas de cada lado, o RQ-180 poderia, teoricamente, realizar padrões de voo em circuito no ar, a muitos quilômetros de distância de qualquer alvo que esteja rastreando, sem nunca perder o alvo de vista. Provavelmente consegue coletar grandes quantidades de informações sobre vastas áreas, superando a maioria das aeronaves convencionais de vigilância sem precisar de piloto humano. Analisando mais a fundo, vários especialistas concordam que uma aeronave desse tipo quase certamente estaria equipada com algumas das tecnologias de radar mais avançadas disponíveis atualmente, capaz de operar tanto no modo indicador de alvo em movimento terrestre, GMTI, quanto no modo radar de abertura sintética, SAR. Resumindo, o GMTI oferece aos coordenadores da batalha a imagem mais clara possível dos movimentos terrestres do inimigo, tudo em tempo real. Tecnologia essencial na guerra moderna. Permite antecipar ações inimigas ao detectar mudanças na postura, tamanho ou localização das tropas. Enquanto isso, o SAR é usado para criar imagens 2D ou 3D de alta resolução de terrenos e objetos estacionários. Essas duas tecnologias, portanto, se complementam muito bem, com o SAR fornecendo imagens da paisagem e o GMTI preenchendo a cena com localizações precisas de veículos inimigos, pessoal e outros recursos. Ambos os sistemas são capazes de operar em praticamente quaisquer condições atmosféricas imagináveis e a qualquer hora do dia ou da noite. Em outras palavras, mau tempo e escuridão não são obstáculos para essa tecnologia. Isso é apenas uma parte do incrível design do RQ-180. Mas antes de analisarmos o restante, se esse é o tipo de conteúdo que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no The Military Show. Nós explicamos tudo assim, toda semana. Ao analisar as fotos e vídeos do RQ-180, observadores atentos logo perceberam outra característica intrigante. As aberturas dos sensores vistas na parte inferior do drone pareciam quase idênticas às observadas em outra aeronave, o Scaled Composites Proteus. Uma aeronave experimental de asa tandem, de alta altitude e grande autonomia, o Proteus foi projetado pelo lendário engenheiro aeroespacial Beth Rutan e voou pela primeira vez em julho de 1998.
O Proteus tem sido usado por décadas como aeronave de testes para diversos sensores e sistemas avançados. Além disso, a Scaled Composites é uma subsidiária integral da Northrop Grumman. Então, mais uma vez, não é muito difícil ligar os pontos aqui. Parece que o Proteus foi usado para experimentar exatamente os mesmos sensores que desde então foram instalados no RQ-180, e as descobertas não param por aí. Imagens do drone mostram uma saliência sob a fuselagem central da aeronave, local mais lógico para a instalação do principal conjunto de radares. Embora não possamos ter certeza sem confirmação da Força Aérea, é provável que essa área tenha um radar rotativo ou de dois lados, permitindo que a aeronave escaneie a mesma área independentemente da direção do voo. Provavelmente há espaço no avião para arranjos conformais adicionais, ou até arranjos estruturais, além de outros equipamentos. De equipamentos de guerra eletrônica a medidas de vigilância eletrônica, a hardware e antenas para manter comunicação direta com unidades em terra, ar ou mar. As excelentes novas imagens da Lady of Larissa também mostram a ampla disposição do seu trem de pouso estilo triciclo, assim como o tamanho extraordinário de sua envergadura. Um trem de pouso mais espaçado ajudaria, em teoria, a suportar maior carga útil na aeronave e dar mais estabilidade no solo. Especialistas também identificaram o que parece ser um defletor de detritos acoplado à roda do trem de pouso dianteiro. Pode parecer uma pequena adição, mas é importante. Aeronaves furtivas como a RQ-180 usam revestimentos especiais que absorvem sinais de radar, dificultando sua detecção. Arranhões ou desgastes mínimos nesses revestimentos podem reduzir muito sua eficácia. E considerando o tamanho e o perfil baixo do design da RQ-180, ela provavelmente ficará bem próxima do solo quando estiver no chão, ou pouco antes de decolar. Então, há um risco maior do que a média de pedras e outros detritos serem lançados e atingirem o corpo do drone enquanto ele sai da pista, assim como quando faz seus pousos. O defletor de FOD é uma proteção eficaz contra danos pequenos, porém importantes, causados por esses elementos. Continuando com o trem de pouso, vemos um braço oscilante acoplado ao suporte dianteiro, que ajuda a suavizar o impacto do pouso do avião espião. Isso pode ser pequeno, mas faz diferença, pois esses drones devem ser muito caros de construir e manter, então cada detalhe ajuda a minimizar danos e manter a aeronave em boas condições. O trem de pouso dianteiro também está disposto em uma configuração de duas rodas, semelhante ao que vimos no bombardeiro B-21 Raider, embora não seja tão grande. Enquanto isso, o trem de pouso principal do RQ-180 também parece familiar, já que é quase idêntico ao que vemos nos caças F-15. Isso não surpreende, pois é comum na indústria aeroespacial reutilizar componentes de projetos anteriores. O que não está quebrado não precisa ser consertado. Esse trem de pouso já mostrou seu valor muitas vezes na história do F-15. Assim, ele deve se encaixar no RQ-180, conforme seu ciclo operacional avança. O uso do trem de pouso no estilo do F-15 também nos dá uma pista sobre o peso máximo de decolagem do RQ-180. As variantes mais recentes do F-15EX têm um peso máximo de 81 mil libras. E se a Northrop Grumman optou por usar um trem de pouso semelhante aqui, é possível que o RQ-180 tenha um peso máximo semelhante ou até potencialmente maior. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que este é um avião de reconhecimento e vigilância. Ele não foi feito para bombardeio ou lançamento de mísseis, e quanto mais leve, mais tempo fica no ar e mais longe vai sem gastar todo o combustível. Dito isso, o design geral do RQ-180 provavelmente foi criado para manter a aeronave o mais leve possível, maximizando seu alcance, autonomia e desempenho em voo. Com capacidades relatadas de 14 mil milhas ou 22 mil quilômetros de alcance, autonomia de 24 horas e teto de serviço de aproximadamente 60 mil pés ou 18 mil metros. As fotos gregas desse avião espião mostram seu formato distinto, já visto antes, mas agora revelado com mais detalhes. Como mencionado, ele tem muito em comum com o B-21 Raider e o B-2 Spirit, com um formato de asa voadora e linhas ultra limpas e suaves, da ponta até a cauda. O design do drone permitiria operar em grandes altitudes, realizando longas missões de reconhecimento e vigilância, e coletando grandes volumes de dados para manter as forças informadas sobre movimentos inimigos terrestres ou aéreos. Isso leva à principal questão: o que o RQ-180 tem feito no Irã? Ainda não há confirmação oficial de que ele tenha sido usado lá. O fato de ter sido visto na Grécia indica sua participação na operação dos Estados Unidos e Israel no Oriente Médio.
Pelo que sabemos sobre essa aeronave, assim como sobre a própria operação, é certamente possível e até provável que o RQ-180 tenha sido usado para caçar os lançadores de mísseis mais avançados do Irã. Confirmou-se que as Forças Armadas do país têm plataformas de lançamento móveis, muitas disfarçadas para parecer caminhões civis vistas de cima. Algumas operam de bases fortificadas ou subterrâneas, com acessos e aberturas especiais, permitindo o lançamento de mísseis dessas instalações. Muitas se movem pelas paisagens acidentadas do Irã, ocupando pontos estratégicos para lançar munições, antes de fugir da área e buscar abrigo em outro local. Esses são alguns dos elementos mais letais do arsenal iraniano, devido à sua mobilidade. Seria difícil para muitas forças militares acompanhar seus movimentos e saber quando e onde atacarão de repente. Imagine ter um veículo aéreo não tripulado de última geração, quase invisível, a dezenas de milhares de pés, escaneando o terreno com uma das melhores tecnologias de radar do mundo, com combustível suficiente para realizar missões de 24 horas e sem necessidade de qualquer tripulação a bordo. Um avião assim seria inestimável em uma situação como essa, fornecendo a inteligência tão necessária que as equipes terrestres e aéreas dos Estados Unidos e de Israel precisam para realizar seus próximos bombardeios e ataques com mísseis, eliminando ainda mais das defesas do Irã do mapa, antes mesmo que o Irã tenha a chance de usá-las. Outras aeronaves de vigilância ou drones só fariam missões curtas ou seriam detectados e abatidos pelas defesas iranianas, enquanto o RQ-180 voaria mais alto e furtivo que qualquer outro da Força Aérea, fazendo vigilância profunda em espaço aéreo fortemente defendido, quase sem risco de detecção. Ele daria às forças dos Estados Unidos a vigilância aérea de que precisam 24 horas por dia. E não sabemos do que mais ele é capaz. Alguns especialistas sugerem que o RQ-180 pode realizar vigilância eletrônica para coletar dados ELINT, ou usar tecnologias de guerra eletrônica para bloquear comunicações inimigas. Ele pode atuar como repetidor de comunicações em alta altitude e nó central de dados, transmitindo informações em tempo real para outras aeronaves como F-22, F-35S ou sistemas de próxima geração. Ainda não sabemos muito sobre essa aeronave, mas o que já se conhece indica que ela pode inaugurar uma nova era na guerra com drones. Por ser um dos poucos drones com furtividade para operar em espaço aéreo inimigo sem ser detectado. Sua união de furtividade, autonomia e tecnologia avançada de vigilância faz dele uma força formidável, capaz de coletar informações em locais arriscados demais para aeronaves tripuladas. Esta é só uma das armas futuristas já usadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Descubra outras nesta análise detalhada em vídeo. Ou, se preferir, assista a este vídeo para uma análise aprofundada de como as forças dos Estados Unidos resgataram um sentinela no Irã, salvando um oficial ferido perseguido por inimigos. E por fim, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais vídeos como este.